Aliás, sobre essa questão envolvendo a 25 de março, já há uma mobilização de autoridades aqui de São Paulo, do estado e também do município, para entender quais são essas cobranças e essa investigação comercial que foi pedida pelo presidente dos Estados Unidos e como lidar e responder a isso. Valéria Luizetti vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Seja muito bem-vinda, Valéria. O que o pessoal está querendo fazer aqui em São Paulo? Pois é, exatamente isso. Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham. Inclusive, hoje foi a primeira vez que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, se manifestou com relação, então, a essa investigação comercial dos Estados Unidos contra alguns pontos econômicos do Brasil, entre eles a 25 de março. Durante uma entrevista, o prefeito disse que o comércio na 25 de março não pode ser considerado ilegal. Se houver venda de produtos falsificados, cabe, então, à Receita Federal realizar essa fiscalização, bem como os órgãos responsáveis pelo combate à pirataria, e ainda fez um reforço de que os comerciantes da região vão continuar tendo todo o apoio ali da Prefeitura de São Paulo para continuarem exercendo suas atividades. Mais cedo também, Evandro, a repórter Beatriz Manfredini aqui da Jovem Pan conversou com o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini, que disse que os lojistas receberam com bastante surpresa esse anúncio, dessa investigação, e afirmou que um dos principais problemas hoje na região, na verdade, é o comércio de produtos chineses. Vamos ouvir o que ele disse. Não me parece que as acusações tenham procedência. O que nós que acompanhamos, que temos interesse nisso, da regularidade do comércio aqui, o que hoje existe e prevalece realmente são mercadorias importadas da China. E aí ele trouxe até a questão da competitividade de preço desses produtos chineses com os brasileiros, mas ele também disse que nesse momento eles vão se reunir junto da União dos Lojistas da 25 de março para realmente, como você trouxe, entenderem o que será essa investigação e como eles podem responder de alguma maneira. Vamos ouvir mais uma vez. Nós vamos, como vocês estão fazendo aqui, também proceder junto à Univinco para que nós tenhamos todas as informações reais e dessa maneira também nos posicionarmos com relação às acusações recebidas pelo escritório dos Estados Unidos, que, a meu ver, com todo o respeito, ele está mal informado. Bom, e é isso, Evandro, a gente segue acompanhando que as autoridades, associações, como elas lidarão, então, a partir de agora com essa investigação comercial, que para além da 25 de março tem outros pontos, a questão do PIX, enfim, são vários pontos econômicos que atingem diretamente questões econômicas em todo o país e principalmente aqui em São Paulo, e a gente segue trazendo todas as atualizações para vocês. Muito obrigado, Valéria, um abraço para você, ótimo trabalho aqui em São Paulo. Ou seja, além do presidente Lula chamar o presidente Donald Trump de imperador, as autoridades aqui de São Paulo estão dizendo que essas pessoas que agora vão conduzir essas investigações ou que pediram essas investigações comerciais estão muito mal informadas sobre como as coisas funcionam aqui, inclusive na 25 de março. Como é que você avalia, hein, Gane, a maneira ou os caminhos como esse diálogo ou a falta dele estão tomando? Pois é, o que o Trump está fazendo, ele está atirando por vários lados, Ele está colocando várias peças de negociação na mesa e fica até difícil agora saber exatamente o que ele quer, o que dá para ceder. Então eu acho que uma pergunta relevante é: Trump, o que você quer? O que dá para a gente melhorar, Quer dizer, um bom ponto de partida é o comércio na 25 de março, é o desmatamento, é o PIX, é a sinalização com os BRICS, é a aproximação lá com a China, é a substituição do dólar, é a soltura ou acabar com o processo de Jair Bolsonaro. O que é primordial para você? Porque a partir daí a gente tem um ponto para negociar. E aí, a partir daí também o governo federal, Evandro, ele vai conseguir dizer o seguinte: olha, nisso eu tenho alçada, nisso eu não tenho alçada. Então, por exemplo, em relação ao Jair Bolsonaro, não tem nada que o governo federal possa fazer, porque isso depende de uma decisão
do Supremo Tribunal Federal. Agora, talvez uma sinalização de, olha, nós aqui não temos a intenção de substituir o dólar, continuaremos usando o dólar nas transações econômicas financeiras, isso é da alçada do governo federal, isso dá para o presidente mencionar. Então, eu acho que é isso que é importante, né? Dado toda essa avalanche, essa artilharia de Donald Trump, entender o que o presidente dos Estados Unidos quer de fato. Ô, Piperno, você acha que dá para entender? E outra coisa que eu queria também entender de você. A maneira como o governo federal vai se comunicar agora num tema como esse é muito delicada. O Bruno estava falando, talvez seja melhor você adotar medidas silenciosas que garantam a sua soberania do que sair esbravejando por aí e trazer um resultado pior. Por outro lado, eu entendo também que haja uma preocupação, e nesse caso de parte do governo, ou por parte do governo, de... a depender da maneira como ele se comunica ou que ele responde para Donald Trump, pareceria que ele estaria se ajoelhando diante do presidente americano. Para você, a linha é muito tênue nesse caso também? Eu acho que tem uma coisa. Então, por exemplo, quando há uma punição ao país, né, como está muito bem demonstrado nessas taxações aí, bastante elevadas, esses 50%, é um direito que os Estados Unidos têm. Né? Eles acharam que, por algum motivo, né, tem que taxar o Brasil. Se for uma questão econômica, vão lá e taxam. E o Brasil poderia retaliar, até aprovou uma lei para isso, mas aí, de forma cautelosa, para não estimular exatamente uma outra reação, o Brasil até agora não tomou nenhuma posição nesse sentido de procurar retaliação. O Brasil vai aguardar até o dia 1º de agosto e nisso o Brasil está correto. Enfim, o Brasil, nesse sentido, ele não procura, no campo econômico, ele não procura ampliar, né, esse conflito, esse embate. Agora, no campo retórico, aí eu acho que o Brasil também não pode se manter em silêncio. Quando uma autoridade de um outro país, ele começa a palpitar sobre a atuação do Supremo brasileiro que está processando um político brasileiro. Quando ele resolve palpitar sobre o sistema de pagamentos adotado no Brasil e questões aí ligadas, por exemplo, ao desmatamento e outras tantas, aí ele é o quê? Quer ser o imperador, o cowboy daqui? Aí não dá. E outra coisa, a gente tem que avaliar também bem essa questão da exigência de que o Brasil tenha uma outra atitude em relação aos BRICS. Muito bem, o Brasil importa 11 bilhões de dólares por ano da Rússia. E o que é mais importante hoje? São os produtos que o Brasil traz da Rússia ou os 40 e tantos bilhões que o Brasil importa dos Estados Unidos? Se você pegar o valor, 40 e tantos são 4 vezes mais importantes do que os 11. Porém, os 11 do Brasil, os 11 da Rússia, aliás, têm um efeito multiplicador absurdo, porque são esses 11 que são traduzidos aí em fertilizantes e diesel, que, por exemplo, vão abastecer o agronegócio. Como é que o agronegócio do Brasil passaria sem os fertilizantes da Rússia? Acho que precisa fazer essa conta, essa balança? Não. Pelo seguinte, o que incomoda o Trump, Perno, eu não vejo que é a importação da Rússia, ou importação da China, até porque também os Estados Unidos importam, né? Não é este o ponto. O ponto é a sinalização que foi muito concreta de substituir o dólar. Foi o discurso na substituição do dólar. É isso que enfurece o Trump, porque ele fala, se a gente perder o dólar, acabou os Estados Unidos, a gente vira um país de segunda linha. O presidente, um dos líderes da União Europeia, inclusive, disse anteontem, né, até com base nisso tudo que o Trump já tem espalhado pelo mundo, que o Brasil precisaria rever a sua relação com a Rússia. Musa, você quer acrescentar algo? Quero. O Brasil e a Turquia são os maiores importadores de diesel da Rússia, desde 2023, né? E eu concordo com tudo que o Piperno falou, mas eu acho que ninguém aqui defende que o Brasil fique quieto. A questão é como, é a estratégia do que se comunicar. Não é, vamos aceitar tudo, ficamos de joelho e ponto final. Até porque o Lula tem um discurso duro que cada um tem que ter a sua própria soberania, não é isso? Então, o Trump tem a soberania dentro do país dele e ele pode fazer o que ele quiser, como muito bem o Piperno falou. Você pode discordar
Mas se ele colocou a regra dentro do país dele, ele pode executar. Agora, se nós não queremos também intromissão aqui, também não vamos nos intrometer nos outros. A plaquinha Cristina livre na Argentina é uma tremenda intervenção dentro do judiciário do outro. Então, eu acho que a gente precisa ter coerência com as ações e com as nossas atitudes. Não ter, complica ainda mais. E foi, Piperno? Não, a placa em relação à Cristina foi uma medida absolutamente inoportuna. O Lula errou. Porém, é uma medida do ponto de vista político e diplomático muito ruim, até porque é um país irmão, um país amigo. Mas não é uma medida de impacto econômico. Agora, é uma dimensão um pouco menor.